Lucas capítulo 2, versículo de número 1 em diante. Lembrando que não sei se você prestou atenção agora aqui, mas a mensagem foi finalizada dessa forma, para que o seu Natal venha se estender até a vinda de Jesus, né? Ou seja, tem pessoas que comemoram o nascimento de Jesus só dia 25 de dezembro, mas na verdade nós que somos praticantes da palavra de Deus, que somos religiosos em Deus, em Jesus Cristo, nós temos que comemorar o nascimento de Jesus todos os dias da nossa vida. Isso para nós é Natal. Todos os dias você olhar para os céus e falar: Senhor, obrigado pelo Senhor ter dado a oportunidade a nós de termos o privilégio de Jesus ter nascido e morrer sobre esta terra, porque isso nos deu o privilégio, o direito à vida eterna. Aleluia. Você está vendo como Natal não só se comemora dia 25 de dezembro, mas todos os dias quando você acorda você deve agradecer a Deus por Ele ter permitido seu filho nascer sob o ventre de Maria e morrer sobre a cruz do Calvário. Porque existe um detalhe em tudo isso. O mais importante, é claro que para morrer tem que nascer, mas o mais importante no mundo espiritual não foi o nascimento, mas foi a morte. Porque foi a morte que fez com que houvesse vitória. O nascimento fez com que houvesse uma promessa se cumprir, mas a morte fez com que houvesse vitória na terra. Você está entendendo por que nós temos a data exata da morte e não do nascimento? Porque para Deus muito mais tem valor a morte de Jesus Cristo na cruz do que o nascimento dele no ventre de Maria. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante, diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um verso 3, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era na casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em pano. Se foi primogênito, isso é sinal que ela teve mais filhos, né? Sim ou não? Se a Bíblia diz que Jesus foi o primogênito de Maria, então isso desconstrói algumas teologias onde pregam que Maria só teve Jesus. Então a Bíblia não faria menção de a primogenitura, diria filho único, né? E não primogênito. E envolveu no pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele, não havia lugar para eles na estalagem. Verso 8: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou
de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envoltado em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Só tem. Glória a Deus. Diante do que nós acabamos de ler, eu queria desconstruir algumas questões que se tornou cultural, não só no Brasil, mas também em boa parte do mundo. Queria mostrar dentro da palavra de Deus e desconstruir algumas coisas que nasceu em mim, nasceu em você e às vezes não consegue sair porque está enraizado, mas hoje nós precisamos de entender de forma bíblica e sobrenatural. Por quê? Porque a religiosidade, o sincretismo e muitas outras coisas têm que sair de dentro de nós. E às vezes nós não buscamos informações teológicas, informações históricas, né, referente a algumas épocas. E como nós já estamos chegando ao fim do ano, eu queria trazer dentro da história e dentro da teologia as informações verdadeiras do fim do ano do calendário romano, e não do fim do ano do calendário hebraico. Porque o fim do ano do calendário hebraico a gente sempre traz o entendimento, mas até então, como nós estamos chegando no fim do ano, eu queria trazer esse entendimento. Como nós devemos lidar com a simbologia do Natal? E não com a comemoração do Natal, mas com a simbologia do Natal. Como nós devemos lidar com isso de forma cristã, de forma sobrenatural, de forma que não vai nos atrapalhar em abrir legalidade no campo do Espírito, a ponto de Satanás não encontrar legalidade na minha casa, a ponto de Satanás não encontrar legalidade na tua casa, referente à época do Natal. Você já parou para pensar nisso? Que nessa época você pode estar abrindo legalidade para Satanás atuar dentro da tua casa, por algumas questões que você nunca parou para pensar, referente a rituais, referente ao sincretismo, referente à religiosidade, a contaminação dentro do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que você pode estar abrindo uma legalidade todos os anos nessa data, mas você, como cristão, você também tem autoridade sobre o teu lar para fechar as legalidades em Cristo Jesus. Como eu vou lidar com as trocas de presente, com as solicitações, as festas, as comidas, as bebidas? Como eu, sendo um servo do Deus vivo, sendo cristão, como eu devo me comportar diante de tudo isso que vai acontecer daqui uns dias? Não vai acontecer talvez na tua casa, mas talvez você foi convidado a uma festividade onde vai estar rolando tudo isso. E será que você tem entendimento para se comportar como um servo do Deus vivo dentro de um lugar como esse? Ou será que você vai deixar a legalidade invadir a tua vida também? Ou será que você, como servo do Deus vivo, você vai se comportar como um verdadeiro cristão, abraçar todo mundo, ganhar almas para Jesus, sem abrir legalidade na tua casa? Você já parou para pensar nisso?
Devo celebrar? Não devo celebrar? Ou devo celebrar em partes? Como que eu lido com isso? Como que eu lido com o Natal? Agora que eu estou dentro de um campo espiritual mais aprofundado, tirando toda a rapina que entrou no meu coração e na minha mente durante esses anos todos. Como eu devo me comportar? Devo colocar árvore de Natal, escapista? Devo fazer decorações? Como eu devo agir diante de tudo isso? Às vezes tem pessoas dentro da igreja que, né, fica na dúvida. E aí, faço, não faço, vou, não vou? É melhor me trancar no quarto? Não atendo ninguém nessa época para não ter que pecar contra Deus? O que eu faço? Calma. Calma, coração. Calma, que nós já vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá de uma forma bem clara. Eu queria iniciar dizendo que, diante de tudo referente a toda essa preparação natalina, existem nomes de divindades que muitas das vezes a gente desconhece, que existe um princípio, o início de tudo isso na história de Nimrod. Quem conheceu Nimrod na Bíblia? Semíramis, Tamuz. Nimrod foi o primeiro rebelde, né? O fundador da Babilônia, né? Aquele que incentivou a muitos a ir contra, né, o querer de Deus. E Semíramis foi a sua esposa. Quando ele foi dilacerado, cortaram suas partes, cortaram alguns membros do seu corpo, ela engravidou de alguma forma, e ela preferiu pregar que ela engravidou do espírito de Nimrod, assim como Maria engravidou do espírito de Deus e fez de Nimrod um Deus. E já nós vamos chegar nessa história. É só para você entender que tudo isso já foi uma preparação lá na época de Babel. Toda essa comemoração já tem todo um histórico, e por vários países só vão trocando a cultura e o nome dos deuses. Assim como dentro de certas religiões, certas entidades só trocam seus nomes, mas a atuação é o mesmo demônio, é o mesmo principado, é a mesma potestade, é os mesmos dominadores, e só muda o nome dependendo da religião. E nós precisamos de ter esse conhecimento, igreja. E diante dessa data tão importante que é o Natal, nossa posição tem que ser equilibrada. Entenda isso. Isso é muito importante. A nossa posição diante do Natal tem que ser equilibrada. Por que eu digo que tem que ser equilibrada? Você não pode ser religioso a ponto de perder aquela alma para Jesus. Você tem que ter sabedoria. Não adianta você pregar isso aqui para quem não aceitou Jesus. Você vai ser expulso da festa, você vai ser expulso da confraternização de Natal se você pregar isso aqui. Primeiro você ganha a pessoa, para depois você pregar o que eu estou pregando aqui hoje. Se você chegar na festa de Natal e você começar a falar de Nimrod, a falar de tudo que nós vamos falar aqui, pode ter certeza que você não vai participar nem da ceia. Não dá tempo de você participar da ceia. Você é expulso da festividade familiar. Então, tenha equilíbrio. Sabe por quê? Paulo disse assim, analise tudo e retenha o que é bom. Você entendeu o segredo? Analise tudo e retenha o que é bom. O que não for bom, deixa para quem quer. Só
para você o que você acha que é bom. Isso aqui é bom para mim, isso aqui já não é. Aí o outro lado que não tem sabedoria fala: não, você não quer, mas eu quero. Deixa ele abraçar, isso é problema dele. O importante é você reter aquilo que é bom para você. Tem pessoas que vão para a igreja e falam assim: eu só vou reter da mensagem aquilo que me convém, aquilo que é bom. Aquilo que não me convém, ó, eu não posso, eu não quero, eu não levo para mim. Onde nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, os pastores estavam pastoreando quando tudo aquilo aconteceu. Se os pastores estavam pastoreando no momento que Jesus estava nascendo, então nós já podemos eliminar a época de inverno. Sabe por quê? Porque no inverno os animais eles teriam que estar num lugar reservado. Sabe por quê? Porque no inverno eles têm que ficar guardados sobre um lugar, porque ali na região hoje onde é a Palestina, onde era a Judéia, né, é um lugar muito frio no extremo, ao extremo na época de inverno, a ponto de poderem perder os animais, poderem prejudicar a lã, e todos os pastores vão ser prejudicados com isso. Só que a Bíblia relata algo muito importante, que nessa época, no nascimento de Jesus, tinha pastores pastoreando ovelhas. Então nós já podemos eliminar a época de inverno. Lembrando que o que nós vamos falar aqui é a respeito do que aconteceu com a igreja no Império Romano, aonde muitos vão falar: não me interessa, te interessa, porque você tem que abrir seu entendimento. O hemisfério norte, ali na linha do Equador, na época do inverno, eles fazem um frio que nós não temos noção. Nós não sofremos o mesmo frio aqui, o frio que é sofrido lá. No hemisfério sul, nós sofremos o impacto do inverno, mas nem se compara com o hemisfério norte. O hemisfério norte é muito mais agressivo, o impacto do inverno. E é por isso que às vezes a gente fala: mas no inverno não dá para cuidar de ovelhas? Lá não. Aqui você pode até arriscar colocar uma ovelha no pasto na época de inverno, mas no hemisfério norte, da linha do Equador para cima, se você conhecer alguém que mora para aquele lado, ou que já morou para aquelas bandas de lá, pergunte como é o frio que passa soprando por lá. Ele vai te explicar que realmente não dá para confiar, para arriscar pastorear na época de inverno. Então essas ovelhas tinham que estar no espaço fechado, sendo pastoreada na época de inverno no espaço fechado. Nós vemos aqui, irmãos, que já na época de inverno é impossível. Onde nós lemos no Evangelho de Lucas, nós vimos que o imperador César Augusto, ele declarou o que? Um censo, né? Ele declarou um censo de contagem de pessoas, porque Roma queria ter o controle de todos os lugares que eles conquistaram. Eles precisavam de ter uma contagem de pessoas. E segundo os livros históricos, a única época proibido por Roma para fazer essa contagem era na época de inverno.
Então, na época de primavera e outono era a melhor época. Onde nós vemos no livro de Lucas o propósito de José ir até aquele lugar era o quê? Era fazer com que Jesus nascesse na manjedoura? Não. Era fazer a contagem do censo. Ele e Maria, não foi isso que nós lemos? José estava indo até lá para se cadastrar no censo de controle de Roma. E se dentro da história de Roma não provocava o histórico de censo na época de inverno, isso quer dizer que Jesus não nasceu no inverno, não é isso? E no momento que José ele vai na intenção de se cadastrar, ele e Maria, nós acabamos de ler que não havia espaço, não havia vaga nas hospedarias, nos hotéis da cidade. Sabe por quê? Estava lotado. Se não havia vaga, isso é sinal que estava lotado. Então, descartamos a possibilidade de Jesus ter nascido no inverno, não é isso? Jesus nasceu numa época, provavelmente, de festividade no judaísmo. Estava lotado. Não tinha espaço. Muitas pessoas de vários lugares, de várias cidades, estavam ali na cidade. Muitas pessoas estavam caminhando de encontro à contagem do censo. Então Jesus, nós vamos desconstruir também a questão de Jesus ter nascido na manjedoura, porque ele era pobrezinho, né? Jesus só não nasceu numa hospedaria ou num hotel, por quê? Porque não havia vaga. E quantas das vezes você não ouviu uma pregação de alguém falar: Jesus nasceu na manjedoura porque José e Maria eram pobrezinhos, não tinha coisa. José foi até a hospedaria, mas não tinha vaga. José não foi pedir abrigo na hospedaria, José foi ver se tinha vaga. Você está entendendo? José tinha condições de pagar a hospedaria. Porém, pela cidade ter um fluxo muito grande naquela época, simplesmente não havia vaga, igreja. Então havia um grande fluxo na cidade onde Jesus nasceu, né? Os hotéis estelares estavam cheios e infelizmente José não teve muito o que fazer. E aí Jesus nasce na manjedoura, de acordo com a necessidade do quê? De um parto. Foi na necessidade de um parto que José achou melhor escolher um ambiente mais reservado para isso acontecer, já que não tinha vaga. Estão entendendo? A Bíblia, no mesmo livro de Lucas, diz que Zacarias, Lucas capítulo 1, verso 5, diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, guarde esse nome, Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel.
E eram ambos juntos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eu não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, olha que interessante, verso 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Só tem. Você vê que nós vemos que o anjo se aparece a Zacarias, que servia no templo como sacerdote, né? E eu falei, grava esse nome. Qual foi o nome? Abias. E ele servia no turno de Abias. Já buscou saber quem era Abias na história? Primeira Crônicas, Primeira Crônicas, capítulo 24, verso de número 8, se não me engano. Certo momento, Davi entra na história, no livro das Crônicas, e ele disse o seguinte, que os cultos religiosos ateus seriam divididos por turno. Você já leu isso no livro das Crônicas? Ou você fala, livro das Crônicas não me interessa, nunca vou ler esse livro? Quem já leu aqui o livro das Crônicas? 4, 5, 6, 7, 8? Pode melhorar. A partir de hoje, lê o livro das Crônicas. Versículo 10. Versículo 10, Abias. 1 Crônicas 24, 10. Davi, ele diz o seguinte: vamos fazer uma escala de 24 turnos. O que Davi queria dizer com isso? 24 turnos durante o ano todo. O ano não tem 12 meses. Então, esse mês vai ser 2 turnos. A minha equipe faz de dia, a sua equipe faz à noite. No mês que vem, a sua equipe faz as questões religiosas de dia, a sua faz à noite. E ele dividiu em 24 turnos as questões espirituais religiosas. E Abias completava o turno dele no mês de março, no nosso calendário. Vocês estão entendendo? O mês de março era o mês que a equipe de Abias cuidava das coisas religiosas do altar. Só que, detalhe, se o sacerdote Zacarias estava cobrindo o mês de Abias, ou o turno de Abias, melhor dizendo, qual era o mês que ele estava fazendo sacrifício no templo? Mês de março. Quando ele entra dentro do templo, ele recebe a revelação que a sua esposa está grávida. Naquele momento ela se torna grávida. Mês de março. A Bíblia faz questão de dizer que João Batista é quanto tempo mais velho que Jesus? 6 meses. Quanto? 6 meses. Vamos fazer a contagem? Se Zacarias
Abias, que é o mês de março, que mês que João Batista nasceu? Março, vai. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro? Nasceu em dezembro. Se ele nasceu em dezembro e ele é 6 meses mais novo que Jesus, isso quer dizer que Jesus já eliminamos a data do mês de dezembro, não é isso? Vocês estão entendendo? A jogada do marketing que Roma criou para nós acreditarmos que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. É só contar a igreja. É só você fazer a conta. Eu fiz um cálculo aqui. Jesus nasceu entre setembro e outubro. Setembro para outubro, outubro para novembro, para a entrada de novembro, no máximo. Não tem como ele ter nascido ou antes ou depois. Vocês estão entendendo? É por isso que, como o apóstolo que foi falado, comemora o seu Natal todos os dias. Nós não temos a data, mas nós temos uma referência dentro da Bíblia. Você já parou para analisar que a Bíblia é completa em tudo? E às vezes você fala assim: esse livro aqui é tão chato, não vou ler. Você acha que eu vou perder tempo lendo o livro das crônicas? Eu perdi esse tempo lendo o livro das crônicas e valeu a pena. Na verdade eu não perdi, eu ganhei. Sabe quem perdeu? Quem não deu. Ah não, você acha que eu vou ler o livro de Levíticos? Dá um nó na minha cabeça. Você acha que eu vou perder? Não, você já perdeu por não querer. Porque tem algumas revelações que vai tirar as suas dúvidas. Você está entendendo? Detalhe, igreja. A data dia 25 de dezembro está ligada ao Império Romano. Estratégia de Estado. Por quê? Um homem chamado Constantino, né, foi o mentor de toda essa situação. Ele teve uma estratégia maravilhosa para o Estado. O fator religioso para o Estado naquela época era muito importante. Por quê? Porque tinha muitas pessoas religiosas dentro de alguma religião, não exatamente no cristianismo. Mas o que Roma fazia naquela época? Roma era aquele povo conquistador que eles deixavam a cultura, o folclore, a religião, tudo à vontade. O importante era conquistar, era pegar os despojos, ouro, prata, os animais, as riquezas, pegar, fazer pessoas de escravos. Para eles o importante era isso. O importante não era desconstruir a religião, não era desconstruir a cultura, não era para ele não era interessante desconstruir o folclore. Sabe por quê? Porque ele poderia gerar uma revolta na cidade. Vocês estão entendendo? De maneira alguma eles queriam provocar revolta na cidade. Eles queriam que depois que eles conquistassem, tudo ficasse tranquilo, tudo ficasse em paz. A partir daquele momento começou o sincretismo religioso. Ele começou a misturar religião com cultura, religião com política, religião com costumes, religião com folclore, e o negócio virou essas igrejas, essas religiões que nós vemos hoje. E dentro do cristianismo foi desconstruído muita coisa. Sabe por quê? Porque tudo isso foi se infiltrando dentro da religião cristã e dentro da política. Porque eles não queriam perder ninguém, pelo contrário, tinha que trazer todo mundo para perto. E aí foi onde algumas religiosidades, algumas culturas, alguns folclores, algumas questões
foram implantadas dentro do cristianismo, e tudo isso que nós vemos, tudo muito colorido, tudo muito bonito, é uma delas que foi implantada dentro do cristianismo. Tanto que a Igreja Católica é a Igreja Católica Apostólica Romana, mas até o apostólico não existe mais, porque não existe mais apóstolos dentro da Igreja Católica. Vocês estão entendendo a desconstrução que aconteceu? E a partir deste momento, outras culturas começaram a vir para dentro do sistema romano, e uma delas foi a questão do que nós falamos de Nirode, a religiosidade que existia lá naquela época da Babilônia, do início babilônico. Existia ali no folclore do norte da Europa, né? ali na Alemanha, na Itália, na Austrália, na Suíça, na Noruega, para aqueles lados ali, existia uma cultura, e eles diziam o seguinte, que existia certos demônios que se alinhavam no período do dia 5 de dezembro, no alinhamento onde o Sol ele está no seu ápice, no lugar mais alto na Europa, e os bruxos, os magos, os feiticeiros, silêncio em nome de Jesus, e diante de tudo isso, eles antecipavam a questão da comemoração do dia 25 de dezembro, aonde eles diziam que demônios eram soltos no dia 5 de dezembro para atormentar pessoas que deram muito trabalho durante o ano. Eles acreditavam muito nisso. Os feiticeiros iam para as práticas, fazer muito trabalho. E diante de todo esse trabalho que eles fizeram espiritual, eles diziam que, de acordo com cada cultura, você deveria pegar algo que simboliza uma proteção na tua cultura, e você deveria colocar na porta da tua casa, na porta do teu comércio, dentro da tua casa, dentro do teu comércio. E foi onde foi surgindo algumas decorações que simboliza algo no mundo espiritual como uma proteção. Se você está no Evangelho, quem é que te protege? Jesus. Então dia 25 não coloca nada que dentro de alguma religião simboliza proteção na tua casa. Sabe por quê? Porque se você colocar algo na tua porta simbolizando a proteção de alguma outra religião, Jesus não vai te proteger. Se você comprou, joga fora. Não dá para ninguém. Apresenta Jesus para essa pessoa que você ia dar, porque Jesus sim sabe proteger. Sabe por que o pinheiro? Nirode, ele foi declarado dentro da religião da Babilônia como o deus da fertilidade, tanto fertilidade nos homens como fertilidade na terra. E aí o que eles fizeram? Pegaram a árvore mais alta da época, representando a fertilidade de Nirode. Qual que é a árvore? Qual? Pinheiro. Então quando você decora um pinheiro, você está em adoração a quem? A Nirode. Semíramis, ela conseguiu pegar algumas partes dos membros de Nirode quando ele foi decapitado, só que os órgãos genitários ela não conseguiu encontrar.
E segundo a cultura dos babilônicos, na tradição, ela, por não ter encontrado, ela pendurava bolas sobre a árvore de Natal, simbolizando algo que ela não encontrou do Deus Nimrod. Diante de tudo que nós estamos falando aqui, se existe isso ainda no teu coração, existe uma cultura que ela não é definitivamente cristã dentro da tua casa, joga no lixo em nome de Jesus. Joga na lata de lixo, não dê para ninguém. Queime isso em nome de Jesus. O período que eles se viram diante de toda essa religiosidade é um período. Silêncio, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, seu Márcio, silêncio, em nome de Jesus. Dá um café bom para ele, bem forte. Então, diante de tudo isso, irmãos, não tinha se criado somente o ruizinho da história que vinha pegar pessoas que faziam o mal o ano todo, mas lá na frente foi se criado também um outro que veio como opositor daquele que vinha para pegar as pessoas que fizeram mal, mas aquelas pessoas ou crianças que se comportavam de maneira educadamente, foi se criado um outro que se fantasiava e que trazia presentes para as pessoas que se comportavam, mas tudo dentro da mesma religiosidade. Um certo tipo de demônio chamado Krampus. Se você procurar, tem filme, você vai ver Krampus. Aí você vai entender melhor essa mensagem em cima do que eu estou falando. Depois você procura lá sobre Krampus e você vai ver que está dentro de uma mitologia bem antiga, aonde existiam de princípio Krampus que só faziam mal com as pessoas, e depois apareceu o Krampus, os demônios bonzinhos, né? E aí na religião do catolicismo apareceu um também que trazia presente, que seria São Nicolau, aonde ele também se vestia de verde e vermelho e trazia todo um presente, né? Seria a versão de Krampus bonzinho. E aí, se a gente começar a analisar toda a história, a gente vai ligar uma coisa com a outra. E a gente vai perceber que Natal para nós não é criar proteção dentro da nossa casa, porque nós já vemos o ano todinho dentro da igreja pedir para Deus proteger a nossa família no Natal, pedir para Deus proteger a nossa família no Carnaval, pedir para Deus proteger a nossa família no Ano Novo, pedir para Deus proteger a nossa família todos os dias, no trabalho e no voltar, no sair e no voltar, no deitar e no levantar. Agora, se você pegar algo, amuleto, e colocar lá como proteção, você está anulando toda a sua oração o ano todo. Então você não está crendo que Jesus vai proteger. E aí de mim, irmãos, se eu colocar alguém no lugar de Jesus para me proteger. Sabe por quê? Porque muita coisa ruim pode acontecer comigo. Agora, se Jesus estiver me protegendo, eu tenho garantia de salvação, eu tenho garantia de proteção. Sabe por quê? Porque Jesus sim nos protege. Jesus sim é fiel em suas promessas. Então, em nome de Jesus,
Você, durante esses dias, você vai sim participar das festividades, mas você vai saber se comportar como um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, não deixando se inflamar com as religiosidades, mas se acreditando que você está lá em uma missão: pregar Jesus Cristo para toda criatura que estiver lá. Falar do teu Jesus, mostrar que Jesus te transformou, que você está diferente. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: ele está diferente, ela está diferente. Eu preciso desse Jesus. Eu necessito desse Jesus, porque antigamente é um povo atribulado, mas agora chega em casa é um povo comportado, um povo cheio de amor, um povo cheio de luz. E você não vai ficar trancado, se escondendo lá no teu quarto, desligar celular, modo avião, no Natal, porque você está com medo. Não, você tem uma missão nesse Natal: ganhar sua família para Jesus.